Então, pessoal, hoje eu vou explicar sobre geometria plana, é o começo do conteúdo de geometria, da parte de matemática. E é bom para começar explicar certinho para vocês o significado das palavras, né? A geometria é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. Então, a gente vai trabalhar muito com lugares imaginários na nossa cabeça que a gente consiga fazer contas com matemática. A gente não precisa necessariamente estar trabalhando com o mundo real. É mais fácil trabalhar com o mundo real, que é o espaço 3D, né, que a gente conhece, que a gente tem distância para frente, para os lados, para cima e para baixo, né? Então, são 3 dimensões. Só que no comecinho agora do estudo da geometria, a gente vai trabalhar num espaço plano, que é só 2 dimensões. Então, a gente conhece várias figuras do espaço do plano geométrico, que são um quadrado, uma circunferência, um triângulo, nada de pirâmide, essas coisas que tem uma terceira dimensão. Então, o roteiro da aula, para começar, eu vou falar certinho o que a gente vai estudar para vocês terem mais ou menos em que ponto da aula a gente vai estar falando, né? Então, primeiramente, eu vou falar sobre a definição do que é um ponto, uma reta e um plano. Aí depois vai ter uma posição relativa entre as retas, que é como tu categoriza duas retas diferentes no espaço, e vai ser sobre a relação de uma com a outra. Depois vamos trabalhar com ângulos, e depois o teorema de Tales e Pitágoras. Eu vou explicar, então, esse primeiro ponto completo, então daí a gente vai parar, fazer umas atividades, os exercícios que estão na apostila. Daí depois eu vou passar para o próximo conteúdo. Eu acho que assim fica mais simples, porque a gente estuda uma parte pequena do conteúdo e já verifica se a gente aprendeu, para daí poder continuar para o próximo ponto. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês têm um conhecimento prévio. Eu tenho que. Eu nem falei, mas meu nome é João, né? Eu acho que dá para ver no Google Meet ali. E eu queria perguntar para vocês se vocês já têm esses conhecimentos anteriores. Se vocês sabem o que significa uma dimensão, o que significa o infinito, o que significa plano cartesiano e sabem fazer uma regra de 3. Porque eu estou julgando que vocês já sabem isso para eu poder explicar com isso nossos assuntos na geometria. Deixa eu abrir o chat aqui do Google Meet. Plano cartesiano, mais ou menos. Eu posso dar uma explicadinha melhor daí. Só vou verificar se alguém não sabe alguma desses pontos. Não sabe responder dimensão. Tá. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Se ficar minimizado assim, sem tela inteira, fica pequeno para vocês que estão no celular, né? João, talvez tu colocar para compartilhar em vez da tela inteira só a janela do PowerPoint, quando tu minimiza, daí tu consegue ver o chat sem tirar da tela também. Mas é que eu vou usar várias páginas da internet com alguns softwarezinhos, alguns sites diferentes, tipo, eu acho que o pessoal costuma usar o Pet também. Eu acho que fica melhor assim. Ah, não, tudo bem então. Mas é que vai ficar ruim pra tu editar depois, né? Não, isso não tem problema. É só, tipo, talvez era. Eu pensei que fosse melhor pra ti, ou se tu quiser também dá pra entrar pra tu ver o chat com o celular. Muitos professores fazem isso, entendeu? Um chat pelo celular. Que daí Me não manda o atrapalha link tanto, no sabe? WhatsApp, que daí eu abro aqui, daí eu consigo ver melhor. Eu vou mandar já. Eu vou. Tá. Vou explicar ali. Falaram que não sabem explicar o que é uma dimensão e não mais ou menos sabem o que é plano cartesiano. O resto tá ok, né? Tá. Dimensão. Deixa eu aumentar aqui de novo. Eita. Uma dimensão é. Como é que eu vou explicar? Vamos supor que você está criando um objeto.
E esse objeto, ele vai ter 3 dimensões. O que quer dizer isso? Ele vai ter uma profundidade, uma largura e uma altura. Isso são 3 dimensões. Só que se a gente for... A gente vive, vamos dizer, na quarta dimensão, que a gente tem a dimensão do espaço espacial, que são a profundidade, largura e altura, e também a gente tem uma variação no tempo, mas isso é uma questão física um pouco mais à frente. Como a gente vai estar trabalhando aqui em geometria plana, a gente vai ter só 2 dimensões. Então, todos os nossos desenhos ou objetos, eles vão ter uma largura e uma altura. Eles não vão ter a profundidade. Isso significa mais ou menos dimensão. Deu para entender aí o pessoal que estava com dúvida? Ok, tá. Eu vou passar por cima rapidinho também do, do infinito. Então, eu quero que vocês. Vocês provavelmente já sabem o que é infinito, e eu acho que no ensino médio, meus professores falavam que infinito é considerado um número muito, muito grande. Mas tem, teoricamente, 2 tipos de infinito. E o infinito existe esse do número muito, muito grande, mas se eu fazer uma pergunta, vamos supor que eu tenho uma distância desse tamanho aqui. Quantos pontos entre a minha mão existem? Eu posso dizer que existem infinitos pontos. Deixa eu tentar fazer assim. Eu vou. Eita. Ó, eu vou desenhar aqui um. Existe um ponto aqui que eu vou chamar de A. Existe um ponto aqui que eu vou chamar de B. Vamos dizer que ele está numa reta, que ele está num. Aqui é 1 e aqui é 2. Quantos pontos existem aqui dentro? E a resposta é infinitos. Eu posso botar um ponto aqui e chamar ele de 1,5. Eu posso botar um aqui e chamar ele de 1 ponto. Eita. 1,25. E eu posso botar infinitos pontos, botar um no meio aqui, daí outro no meio desse espaço aqui, dessa distância, daí outro no meio aqui, e teoricamente existe um infinito para números com vírgula, né? Então eu sempre posso pegar a metade do 1,25 e dividir por 2 e vai dar 1,125. Aí a metade disso vai dar 1, 2, calma aí, 1, então existe um infinito também em cada espaço que vocês pensar, existe um infinito interno. Não sei se vocês conseguiram entender essa teoria do que é desse outro infinito. Deixa eu olhar o chat de novo. Tá, não falaram nada, então vou deixar como entendido. O plano cartesiano é um plano mais comum de 2 dimensões dentro da matemática. É aquele plano da matemática que tem um eixo x e um eixo y. Então, se tu tem uma coordenada que vai para os lados, ela anda em cima do eixo x. E se tem uma coordenada que anda para cima ou para baixo, ela anda em cima da coordenada do eixo y. Esse é o plano cartesiano de 2 dimensões que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu vou, de novo, continuar. A regra de 3 todo mundo sabe, eu acho que é uma habilidade matemática que é bem usada no ensino médio, né? Então vamos começar então com a explicação do que é um ponto. Na geometria, um ponto determina uma localização no espaço. Ele não possui dimensão ou tamanho. Aí entra a questão da dimensão. Um ponto é um lugar no espaço
dá para trazer para o mundo real. Um ponto, eu posso dizer que esse daqui é um ponto, só que ele não tem tamanho, é só um lugar, ele não tem um tamanho, uma grossura, uma largura. Eu posso dizer que esse é um ponto, e quando eu for me referenciar com a matemática, eu só vou dar a posição dele. Então, ele está a, sei lá, 40 centímetros acima da minha mesa e 1 metro de distância da minha parede. Mas o tamanho dele não existe. Então, ele não tem dimensão. A dimensão dele é zero. Ele só é uma localidade. Geralmente, esse ponto é representado por uma letra maiúscula. Então, nos exercícios vai aparecer um ponto P, com P maiúsculo, ou um ponto Q, ou um ponto R, sempre com a letra maiúscula. Então, se aparecer em alguma questão, algum desenho com um local, com uma bolinha, com um ponto P, tudo maiúsculo, tu sabe que ele é só um lugar, uma localização e não alguma coisa que tem tamanho. E ele pode ser atravessado por infinitos segmentos e pode dividir uma reta em duas semirretas. Isso daqui eu vou explicar depois no GeoGebra, que é um site muito bom de matemática. Mas fica um asterístico aqui que eu vou explicar isso aqui depois. Vou passar agora para retas. A reta é um elemento que contém infinitos pontos na mesma direção. Então, a reta é uma linha, só que tu nunca sabe o começo e o fim dela porque elas vão para o infinito. É meio abstrato isso, mas eu consigo mostrar também naquele site GeoGebra. Só vou continuar aqui. Então, ela é representada por uma letra minúscula no alfabeto, então geralmente é R, S, T, só que sempre com letra minúscula. E é importante saber a diferença de uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. Aqui é mais fácil, aqui tem esse slide que é fácil de explicar. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, é uma reta de A, definida por A e B. O que significa? Que começa em A e começa em B, e termina em B, ou começa em B e termina em A? Não. Uma reta, esses dois pontos que estão na reta é só para mostrar o sentido que a reta está. Se ela não está como ela está na horizontal, os pontos estão ligados na horizontal, então essa reta ela vai do infinito para essa direção aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Deixa eu conferir ali. Opa, ok. Consegue ver o mouse, ok. Então, é mais fácil de explicar. Oh. Aqui. Então, uma reta de A até B, ela passa por esses dois pontos A e B, mas ela vai para o infinito na esquerda e para o infinito na direita. Já uma semirreta, ela é metade de uma reta, então ela só vai para uma direção. Ou ela começa num ponto fixo, para cá não existe, e ela vai para esse lado, ou ela começa desse lado e vai para o outro lado. Aí tem que ver o sentido da semi-reta, que nem essa parte aqui de baixo, né? E é interessante ver que, ó, a anotação de uma semi-reta ou de uma reta é pelos pontos que ela passa com uma flechinha em cima. Quando é reta, a flecha é uma flechinha, é um risquinho com flechinha para os dois lados, semi-reta é para um lado só. Mesmo que a flecha for para a esquerda, a flechinha vai estar para a direita, a anotação. Só que preste atenção a letra alternou. A primeira letra é onde é o início da semi-reta, e a segunda é para onde ela está indo. Então, nesse caso, A é uma semi-reta de A para B, e ela vai para o infinito aqui. Existe, então, infinitos pontos nessa reta, porque ela vai para o infinito também. E o segmento de reta é diferente. Ele tem uma linha ligada a dois pontos, só que ela termina dentro desse intervalo de AB. Então, ela não existe pontos para frente nem para trás. E daí agora a gente passa para um plano. Ele é representado por letras gregas, igual alfa, beta, gama, xi, psi, existem
diversas letras gregas, mas o mais comum é alfa, beta e gama. Pode ser formado a partir, e o plano ele pode ser formado a partir de diversos exemplos, né? Tipo, um plano pode ser formado por 3 pontos não colineares. Colinear a gente volta a ver um pouquinho lá para frente. Pode ser formado também por uma reta e um ponto fora dessa reta. Pode ser formado por 2 retas concorrentes, ou seja, elas vão estar se cruzando, ou 2 retas paralelas. Eu vou ir aqui, ó, para exemplificar tudo que eu expliquei, eu vou abrir esse site chamado GeoGebra, que vai ser mais fácil de visualizar o que eu estava falando até agora. Só esperar carregar aqui. Tá. O primeiro exemplo aqui de plano é 3 pontos não colineares, certo? Então vamos botar aqui. Isso é um plano cartesiano de 3 dimensões. Eu vou criar aqui. Então, vou botar um ponto 1, opa, é vírgula, 1. Ele botou um ponto aqui em x, y e z. Então eu vou criar outro ponto aqui. 1, 2, 3, qualquer ponto eu posso botar. Eu poderia botar 4 milhões aqui, 0,5 aqui e π aqui também daria certo. E eu vou criar um terceiro ponto aqui, sei lá, 2, 2, 2. Então, eu tenho esses 3 pontos no espaço. Esses 3 pontos é suficiente para formar um plano, que é o que a gente vai fazer agora. Vou selecionar, então, esses 3 pontos e olha só. A gente forma um plano no espaço. Vamos supor que a gente tivesse um triângulo desenhado nesse plano, num plano que passa por esses 3 pontos. Esse triângulo, ele estaria nessa superfície aqui em azul. Poderia estar para cá, poderia ser um triângulo nesses pontos aqui, mas eles estariam inclinados assim. Se eu mudar qualquer um desses pontos no espaço, a minha reta vai mudar de lugar. Eu posso jogar o A para cima, o B para o lado, o C para baixo. Deixa eu movimentar aqui um pouquinho. Ó. Posso trocar a posição deles. E eles vão formar um plano, só que esse plano vai estar mudando no espaço. Aí a segunda forma de montar um plano seria uma reta e um ponto fora dessa reta. Então, opa, deixa eu fechar isso aqui que não precisa. Só que assim, a gente tem 3 pontos aqui. Para desenhar uma reta, a gente precisa só de 2 pontos. Então, eu vou pegar aqui em mais e vou fazer uma reta de B até A. Olha, agora eu vou pegar, na verdade, de volta o mouse. Eu tenho uma reta e um ponto fora dessa reta. Ainda estou caracterizando um plano, né? Aqui, esse azulzinho aqui é um plano. Eu posso movimentar essa reta para qualquer direção, esse ponto para qualquer direção, ainda vou ter a definição de um plano. Só que esse C, ele não pode estar em cima dessa linha, porque daí não vai ser não vai dar de montar um plano a partir desses pontos. Tá tudo ok, pessoal? Vocês estão acompanhando? Deixa eu tentar abrir o chat aqui no celular rapidinho. Enquanto abre, eu vou ver pelo Meet aqui. Tá tudo certo? Se quiserem abrir o microfone para concordar aí comigo, alguma coisa, pode ir também. Vou abrir o... Eita, tá dando microfonia. Deixa eu diminuir o volume aqui do meu celular.
Tá, deixa eu só abrir o chat aqui. Tá. Tá o chat ali do meu lado. Eu não consigo mutar o meu celular também. Meus aparelhos não deixam controlar o som deles. Nem o computador, nem o celular. Tá dando microfonia ainda? Tá dando um pouquinho de retorno agora. Um retorno? Então eu vou deixar sem. Tem que mutar o microfone do celular também. O pessoal que usa pelo celular talvez pode dar uma ajudinha aí. Pior que eu mutei, só que ele tava saindo esse áudio do computador no celular e eu não conseguia mutar. Teve Tá, uma. os aparelhos não querem deixar eu trabalhar. Vamos para a terceira definição do que é de como formar um plano. Temos. Não. A Fernanda ficou com uma dúvida ali ainda. Ela Opa! pediu se poderia explicar essa formação de novo. Acho que ela tava falando do uso da ferramenta com 3 pontos ali. Ah, tá. Explicar essa informação de novo. Vamos lá. Deixa eu remover tudo aqui. Fazer aqui. Espera que deu uma travadinha. Eu vou atualizar o site. Mais rápido, eu acho. Vamos botar no calculadora 3D. Vamos supor, então, que esse lugar aqui que eu estou botando no computador seja o mundo real. Então eu estou aqui no centro, né, no 0, 0. Eu vou querer botar um ponto que vai estar numa distância de 1 metro para a direita, e 0 de altura e 0 de profundidade, vamos dizer assim. João, Bom, na oi? verdade ela disse que é a formação através de uma reta e um ponto que deixa ela confusa. Ah, tá. Ok, então vamos pular esses passos aqui de novo, que vou colocar 3 pontos aqui. Tá, a gente tem esses 3 pontos e eles caracterizam um plano, né? Só que como tu faz uma reta? Para tu fazer uma reta, como tem aqui no slide, tu precisa de 2 pontos. Então, tu tendo 3 pontos no espaço, como a gente tem aqui, teoricamente, tu pode usar 2 desses pontos para construir uma reta. Deixa eu vir aqui. 2 desses pontos para construir uma reta. E depois que tu tem essa reta, tu também consegue construir um ponto, um plano, selecionando esses 3 pontos. Então, tu também vai gerar um plano. Ah, mas eu não gostei desse plano, ele está muito inclinado para cá. Então eu vou puxar para cá, vou puxar um pouquinho para cá. Ó, ele vai ficar em pé. Não está bem em pé porque é difícil de controlar assim sem ter as medidas. Então, da mesma forma que eu posso usar 3 pontos para construir um plano, eu posso usar uma reta e um ponto. Deixa eu tentar fazer isso na vida real aqui na minha câmera. Pessoal que está no celular, se quiser olhar minha câmera, eu não sei se dá para assistir os dois ao mesmo tempo. Mas vamos supor que eu tenho o meu lápis seja uma reta e minha borracha seja um ponto. Deixa eu tentar segurar com uma mão só. Se essa borracha estiver aqui e esse ponto e essa reta estiver aqui, eu posso chegar e botar um plano aqui. Só que se eu movimentar
essa borracha para essa distância aqui, eu posso criar um plano que está nesse sentido. O papel é um plano. Vamos ver se foi entendido. Entendeu, Fernanda? Quiser botar um S no chat, um N? Tá, entendeu. Se tu não entendeu, é só pedir de novo que eu tento explicar de uma outra forma. Não tem problema. Então vamos lá para qual era o próximo passo. Tô meio perdido aqui no. Outra forma de montar um plano são por duas retas paralelas. Então se eu usar aqui o mesmo. Não, peraí, tem duas retas para. Tem outra forma antes ainda. Que é. Oh, eu tô perdidão. Ó, um ponto e uma reta fora dessa, né? No caso, uma reta e um ponto fora da reta, né? E duas retas concorrentes. O que é reta concorrente? São retas que se cruzam. Então, se eu vir aqui e pegar esse ponto. Calma aí, deixa eu ver uma reta aqui. Uma reta. Pegar esse ponto que está fora e cruzar com essa reta, seja em C, seja em A, ou seja em qualquer lugar, eu vou estar formando o mesmo ponto. Então, eu posso vincular aqui. Não, daqui é um outro ponto. Deixa eu tentar fazer. Excluir aqui. Formar uma reta. De B até C, vamos colocar. Não importa se eu botasse em A, também seria uma reta que cruza outra reta. Deixa eu pegar o mouse de novo aqui para poder verificar. Ó, esse ponto está muito alto. Deixa eu botar. Eu não consigo aumentar a distância. Vou fazer assim, dar zoom out. Vai ter duas retas se cruzando. Só que a única maneira de duas retas não se cruzarem. Deixa eu criar então um terceiro ponto aqui. Excluir aqui. E criar uma. A quarta maneira de criar um ponto são por duas retas paralelas. Que está aqui no slide. Se vocês quiserem conferir também, esses slides estão lá no Moodle. É aula 6, na parte de matemática. Se quiserem acompanhar no próprio computador de vocês, às vezes fica mais fácil. Duas retas paralelas é a quarta forma de montar um plano. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, essa reta aqui, essas retas aqui, na verdade... Eita. Criei uma outra reta aqui, não é para criar. Deixa eu pegar o mouse aqui. Eita. Eita. Deixa eu voltar. Vamos ver. Então, temos duas retas que teoricamente são paralelas, né? Aqui assim eu acho que fica bonitinho. Elas também formam um plano. Só que o interessante, um caso interessante, é que se elas não forem paralelas, vamos supor que elas estão quase paralelas, mas não tão paralelas. Em algum momento, se tu for aumentando a distância, elas vão se encontrar, elas vão se cruzar e elas vão ser concorrentes. Ali, ó, ali em cima elas já se encontraram. Então, existe só 4 maneiras de criar um plano, que são todas as maneiras de criar um plano. Não são apenas, não é só porque são todas as maneiras. Meu, deu uma bugada aqui nesse programa. Mas de resto tá tudo certo? Vocês conseguiram entender como formar um plano? Esperar alguém responder. Bom, não falaram nada, eu acho. Então tô falando agora. Aqui, deixa eu fechar o GeoGebra. Para quem quiser brincar nesse site aqui, ele é de graça. Vou sair daqui. Eu vou mandar aqui no chat, ó. Se vocês quiserem salvar. Também vai ter lá nos slides o link. Calma aí que eu vou explicar. Então, se vocês quiserem brincar nesse site, tá? O link tá no chat. Mas tem nos slides também, se vocês quiserem lá no Moodle.
vou para a próxima parte. Então, agora a gente vai trabalhar com posição relativa. A gente vai ter duas retas e elas vão estar no espaço e a gente vai denominar que tipo de reta são pela distância ou pela posição entre elas. Então, para classificar a relação entre duas retas, dizemos que elas são coplanares se elas pertencem ao mesmo plano. Então, se duas retas estão gerando o mesmo plano, como eu estava mostrando ali naquele site, elas são coplanares. Caso contrário, dizemos que elas são reversas. Então, vamos supor, ó, a gente tem duas retas. Agora eu estou mostrando na câmera, para quem está no celular poder acompanhar. Se elas são coplanares, se elas pertencem ao mesmo plano, elas são coplanares. Então, eu posso pegar um plano qualquer. Imagina que isso aqui está reto, né, que não se curva. Mais fácil assim, ó. Esse é o meu plano qualquer, eu posso botar uma reta aqui e outra reta aqui. Deixa eu segurar isso aqui. Vai estar formando esse plano. Não sei se vocês estão conseguindo ver na câmera. Só que, se eu botar uma reta que uma reta está aqui, fora desse plano, e essa reta está nesse plano, elas não formam um plano, porque não tem como eu entortar esse plano para ficar com essa reta e nem para ficar com as duas ao mesmo tempo. Então essas duas retas são reversas. Isso vai ajudar depois quando tu for resolver uma questão, se elas são coplanares, tu já sabe que elas pertencem ao mesmo plano e isso dá para usar umas formulinhas bem mais simples. Então, as retas coplanares, que elas pertencem ao mesmo plano, né? Pertencem ao mesmo plano, elas podem ser diferenciadas de três tipos. Elas podem ser paralelas, que, né, como eu estava falando, as duas são retas aqui, são paralelas, ou elas podem ser concorrentes. Não sei se eu estou enxergando direito. Elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes, uma atravessando a outra, e elas podem ser coincidentes. Coincidentes quer dizer que não é possível fazer isso no mundo real, mas uma está dentro da outra. Então elas não vão formar um plano porque elas não têm uma distância entre elas, então essa coincidentes aqui elas não formam um plano. Mas daí essas retas elas podem estar em sentidos diferentes, no caso semi-retas, né? Mas elas têm que estar na mesma posição no espaço. E daí a gente vai começar a trabalhar com ângulos. Só vou conferir se está tudo certo. Ninguém teve uma pergunta. Bora pro... E o ângulo. Então vamos supor que a gente tem duas retas. Estou nos slides. Para quem estiver acompanhando só com uma tela. Ângulos são o grau de inclinação de uma reta com outra. Então a gente tem aqui uma reta PO e uma outra reta QO. O O é o ponto em comum dessas duas retas, então ele é chamado de vértice. E o quanto que elas estão, o quanto uma reta está inclinada com a outra é chamado do ângulo, que é esse risquinho vermelho aqui, e esse ângulo é também chamado por alguma letra grega, comumente. Temos outra forma de escrever essa configuração aqui, esse desenho, que é um símbolo de ângulo, POQ. Então, a letra do meio tem que ser sempre o vértice, o ponto em comum entre essas duas retas. Então, ou retas ou segmentos, né? Então, no exemplo, os segmentos OP e OQ, né? OP e OQ, formam um ângulo POQ. Esse é um tipo de notação também. Em vez de tu escrever com esse símbolo de ângulo e daí POQ, tu pode escrever também POQ, só que com um acento chapeuzinho. Não lembro o nome do acento agora. Mas um chapeuzinho no vértice. O vértice, lembrando de novo, é o ponto central do ângulo.
também podemos representá-lo dessa forma aqui, né? Ou com as letras gregas alfa, beta, gama e etc. Então vamos lá. Eu posso escrever esse ângulo dessa forma aqui, P, O, chapéuzinho, Q, ou dessa forma que está aqui embaixo, ou simplesmente a letra que é denominada pro ângulo, que é a alfa, letra grega aqui, né? Poderia ser beta também, não importa. Só que vai ter questões que cada ângulo vai ter uma letra e daí tu vai usar essas letras para denominar cada parte da questão. Tá, o ponto A é chamado de vértice e para a notação de ângulos, o vértice deve sempre estar entre as letras que determinam os lados do ângulo. Vou lá para a próxima. A unidade do ângulo, a mais comum e mais utilizada, e que provavelmente vocês vão ver muito mais na vida de vocês, é o graus, que é o mesmo de temperatura lá, né? Cada grau equivale a 1 sobre 360 de uma circunferência. Então, uma circunferência completa, ela vai ter 360 graus. Isso é comum de vocês já saberem, né? Só que a fração do grau, a gente pode botar como vírgula, né, algum número, né? Então, a gente tem 1,5 grau, ou a gente também pode notar essa fração de grau como minutos, que é com uma aspa sozinha. E cada minuto equivale a 1 sobre 60 de 1 grau. Então, se tem duas maneiras de tu pegar frações de 1 grau. Vamos dizer que a gente tem 1,5 grau. Esse meio pode ser 0,5 graus ou pode ser metade de um grau. Em minutos seria 30 minutos. Então a gente poderia escrever ou 1,5 graus ou 1 grau e 30 minutos. E a mesma coisa para os segundos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, vamos supor que a gente tenha 1,5 grau mais meio minuto. Então, seria 1 grau, 30 minutos e 30 segundos. É meio confuso, mas vai ter um jeito fácil de explicar aqui, que eu vou para um site diferente também. Vamos ver. Isso daqui é um transferidor. Todo mundo conhece, eu acho. Então a gente tem a primeira informação diz lá que uma circunferência completa ela tem 360 graus, né? Então cada espacinho desse aqui, ó, tem um grau diferente. Isso aqui, como é meia circunferência, então ela vai de 0 a 180. Se eu tivesse a parte de baixo também, seria mais 180 para cá, então daria 360. Só que, vamos supor que eu tenho uma reta aqui que cruza aqui assim, e ela vai cruzar não num pontinho desse, na metade de um pontinho desse, exatamente na metade. Se a gente estiver medindo como começo aqui, né, nessa reta aqui, e vier para cá, a gente vai ter vamos supor que seja aqui, né, 120 graus, e se for exatamente na metade aqui, a gente vai ter 30 minutos, porque a distância de 1 grau, né, do 120 para o 121, tem 60 minutos aqui dentro. Então, se for exatamente na metade, é 30 minutos. É meio confuso, mas com os exercícios vai ficar mais fácil de entender. Então, aqui, ó, a gente pode pegar 2 pontos nesse transferidor. Então, começa aqui, vamos olhar, 20, 21, 22. Começa em 22 e vai terminar em 59. Então, 22, quer dizer, 59 menos 22 vai dar 37 graus, que é esse ângulo aqui. Então, tem como tu ver esse grau de inclinação em planos na vida real em todos os lugares. É um conhecimento bem comum, né, de se ter do ensino médio, só repassando aqui porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Tá tudo certo, ninguém perguntou nada.
Eu tô olhando direto por causa que o meu fone tá muito baixinho, então quando vocês mandam mensagem eu não ouço. Temos um outro site aqui que é um goniômetro. É uma ferramenta de engenharia para medir com precisão ângulos de qualquer coisa, né? Tipo, tu vai medir, é tipo um transferidor, só que é um aparelho para medir ângulos com uma precisão muito alta. Então aqui, ó, essa roda aqui de baixo, ela é a roda como se fosse de um transferidor. Ela tem todos os graus, e aqui o zero é o ponto central. Então, se o zero tá aqui marcando, ó, aqui tá em 80, então aqui é 81, 82, 83, 84 até 90. Então aqui o zero tá em 82. Então a gente tem quantos graus, né? 82. Vamos marcar aqui 82. E ele tá marcando o zero perfeito, retinho com o ponto. Então é 0 minutos aqui. Então foi certo. Novo desafio. Aqui é interessante ver, ó. De novo, vamos ver quantos graus está marcado aqui, ó. O ponto zero, que é o ponto central, ele está em o 50 está aqui e para lá é o 40, então ele está diminuindo. Então é 50, então 49, 48. Só que ele não está exatamente nem no 48 nem no 49. Então ele vai ter alguns minutos. Tem uma fração de um grau ali, uma partezinha. Então o grau ele vai ser 48, né? Que ele tá vindo para cá, ele não chegou ainda no 49, então é 48, mas ele tem uma fração em minutos. Esses minutos, tu vai medir aqui nessa parte aqui de cima desse aparelho. Tu vai começar a olhar todas as linhas e ver qual das linhas está batendo retinho com uma linha de baixo. E esse site aqui, ele já mostra que é essa linha vermelhinha aqui, ó, essa linha de 15. Então, quantos minutos a gente vai ter? A gente vai ter 15 minutos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter 48 graus e essa partezinha aqui, bem pequenininha aqui, ó, que está a distância do zero até a linha, significa que ele tem 15 minutos. Então, é um quarto de um grau, né? Porque se vai até 60, 60 dividido por 15 dá 4. Então, a gente tem um quarto de grau aqui. Eu vou mandar o site para vocês aqui no chat. Quem conseguir dar uma brincadinha, testar, quiser perguntar alguma coisa, tá tudo certo. Então vamos voltar para a aula. Então a gente vai agora resolver os exercícios da apostila que a gente disponibilizou para vocês. Vamos fazer o exercício 1 e o problema 1 da apostila 6. Interessante que esses exercícios já caíram no Enem e no vestibular da UFSC. Eles podem parecer meio bobinhos, mas tem algumas pegadinhas que muita gente erra, e se vocês acertar, vocês vão estar na frente dessas pessoas. Então eu vou abrir aqui a aula de matemática. Chegar no exercício aqui, ó. Vou fazer. Vou dar um zoom aqui que eu vou precisar trabalhar em cima desse mapa. Copiar. Vou abrir a ferramenta de captura, deixar aqui de lado e vou ler o exercício com vocês. Tá todo mundo acompanhando? Deixa eu ver aqui. Legal. Vamos lá, então. Tô perdido de novo. Tá. Vamos ler o exercício com vocês. Enem, ó, esse exercício, ele é relativamente simples, não tem nada de problema nele. Não tem cálculo, não tem conta. Só que quando eu fui fazer, eu errei. Eu tive que perguntar para um professor por que eu estava errado, porque foi erro de interpretação na leitura. Quando eu fui fazer vestibular, muita questão eu sabia fazer, só que eu errei em ler ela. Então vamos ler com muito cuidado ela. Então, rotas aéreas são pontes que ligam cidades, estados ou países. Então,
um avião sai de um lugar até outro lugar, outro aeroporto, forma uma ponte que é uma linha. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Então, como era pequenininho, eles botaram assim, ó, o 1 aqui é Manaus, o 2 é Boa Vista aqui em cima, aí vamos lá, aqui embaixo, ó, o 12 Curitiba. Eles só deixaram os números para identificar onde é que são os estados. Tá. A problemática começa. Considere que a direção seguida por um avião A1, AI, isso aqui é só o nome do avião, não significa nada. Então, seguida por um avião que partiu de Brasília, Distrito Federal, então ele partiu daqui, sem escalas, ou seja, ele não pousou em nenhum outro lugar, para Belém do Pará. Então, ele saiu do Distrito Federal e foi para o Belém do Pará, que é aqui em cima, que é o 4, dá para ver aqui, ó, 4, Belém. Daí, seja um segmento de reta. O que é segmento de reta? Pelo que a gente tinha olhado nos nossos slides. Vamos voltar aqui. Segmento de reta é um lugar que é de um ponto até outro e não continua. É só uma linha que tem início e fim. Isso é importante. Seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4. Então, ele vai daqui até aqui. Agora começa o que vocês têm que calcular. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião 2, né, A2, um segundo avião, que seguiu na direção na forma de ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota de Brasília. Então a gente vai pegar esse exemplo e ele seguiu 135 graus. Quando vocês estão fazendo o Enem, vocês não podem ter um transferidor com vocês, então vocês vão ter que fazer no olho. Como é que a gente vai medir no olho 135 graus? É meio complicado. Só que a gente conhece que, ó, não vou usar régua aqui, também não pode usar régua. Deixa eu pegar o lápis aqui. A gente tem que essa reta aqui é considerada o 0 graus e ele andou a 135 graus. Calma aí que eu não li tudo, né? 135 graus no sentido horário com a rota de Brasília. Brasília-Belém, na verdade. Então, um lado do nosso ângulo é aqui, que vai até aqui, então essa reta aqui. E ele falou que é 135 graus no sentido horário. Então, relógio anda para cá. Então, a gente vai ter que andar 135. A gente sabe que o total é 360, né? Então, a gente vai colocar aqui. Isso é um ângulo reto. Eu acho que eu pulei algum slide. Ué, eu tinha feito um slide com os ângulos. Desculpa, pessoal, acho que eu excluí, sem querer. Vou voltar aqui no livro, na apostila de vocês. Ah, não, é aqui para frente, então. É para frente ainda. Vamos voltar ao exercício. Ele anda a 135 graus. Como é que a gente vai achar 135 graus? A gente sabe que um quarto de volta é 90 graus. E a gente sabe que uma volta inteira, no caso daqui, né, até aqui, é 180 graus, como a gente tinha visto no transferidor. Nesse transferidor aqui em cima. Tá todo mundo acompanhando? Vou olhar de novo. Ah, já trabalharam bastante ângulos e física. Ah, ok. Então, vamos agilizar um pouquinho para não ser tão devagar. Então, ele andou 135 graus, né? Como é que a gente vai achar? Se a gente vê esse ângulo aqui, né, reto, é 90 graus. Metade desse ângulo, deixa eu pegar uma caneta aqui.
azul. A gente sabe que 90 é até aqui e até aqui é 180. Então, 135 vai estar entre isso daqui e isso daqui. Só que a distância daqui até aqui é mais 90 graus também. Se a gente pegar o 180 menos 135, isso vai dar igual a 45 graus. Então, e 45 graus é exatamente metade de 90. Então, a gente vai tentar pegar aqui exatamente na metade. Então, deixa eu voltar tudo, só para não ficar tão riscado. A gente descobriu agora, então, que 135 graus é esse ângulo mais ou menos aqui. 135 graus. Tá tudo certo? Estão acompanhando? Ok. Vamos lá de novo para cá. Só que a gente vai ver que não dá para saber direito, como tu não tem uma régua, um transferidor, não dá para saber se ele foi nessa cidade aqui, que é a 13, ou nessa cidade aqui, que é a 10. Então a gente vai olhar. A 13 é Belo Horizonte e a 10 é Rio de Janeiro. Então, a primeira viagem que ele fez foi do Distrito Federal ou para Belo Horizonte ou para Rio de Janeiro. Vamos voltar na questão e terminar de ler aqui. Tá. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3, então é um terceiro avião, né? Uma terceira rota, que seguiu a direção que forma um ângulo reto. O ângulo reto, vocês sabem, pelo que o Alan falou, que vocês já trabalharam em física, é um ângulo de 90 graus. No sentido anti-horário, então é anti-horário, ele vai andar no outro sentido e faz um ângulo de 90 com a direção seguida pelo avião 2 a partir de Brasília, Distrito Federal. Vamos lá. A gente sabe, então, que isso aqui, essa reta aqui é o 135. Deixa eu apagar aqui. Ele vai andar agora, vamos, no segundo momento. Ele vai... outra coisa. Ele parou no Rio de Janeiro e no Belo Horizonte. Então a gente vai lá ver as alternativas. A alternativa A diz que ele saiu de Belo Horizonte, quer dizer, foi para Belo Horizonte e depois embarcou para Curitiba. A alternativa B, ele saiu de Belo Horizonte e embarcou para Salvador. Depois de Boa Vista, embarcou para Porto Velho, Goiânia, Rio de Janeiro e Goiânia, Manaus. Nenhuma das alternativas diz que ele parou primeiro no Rio de Janeiro. Essa aqui tem o do Rio de Janeiro, só que é no segunda viagem. Então a gente já sabe que esse primeiro ponto é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, que é Belo Horizonte. Então vamos apagar aqui, aqui, aqui. Então a gente tem certeza que ele fez essa rota aqui, parou em Belo Horizonte. Aí vamos para o exercício. Ao desembarcar, ele fez uma conexão no avião 3 e seguiu em direção à forma de um ângulo reto no sentido anti-horário. Então vamos lá no desenho. Vamos fazer um ângulo sentido anti-horário aqui, tá certo? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. No sentido anti-horário, né? De novo, a direção do vetor da reta tá para lá. E esse foi o que era o meu problema, que eu tinha errado. Eu tinha considerado que ele tinha desembarcado aqui, e daí eu fiz o ângulo para cá, ó. Só que a direção da reta tá para cá para baixo. Então, fazer aqui
tá errado, porque se fosse sentido anti-horário, eu teria que estar considerando que a flecha está para cá e o ângulo estaria para cá. Então, minha resposta tinha dado essa cidade aqui, mas está errado, porque tem que considerar o sentido da reta. Então, ela foi para esse lado aqui. De novo, como a gente não tem régua, transferidor, a gente não tem como saber ao certo qual é a cidade que ele foi aqui acima, né? A gente só sabe que ele saiu mais ou menos nessa direção. Então a gente pode julgar que seja essa cidade aqui, ou essa cidade aqui, ou essa cidade aqui. Então vamos lá de novo para o exercício. Só vamos conferir. As 6, 7, 8 e 9. Então 6, 7, 8 e 9 são Terezinha, Fortaleza, Natal e Salvador. São essas 4 opções. Ele primeiro foi para Belo Horizonte e depois ele foi para uma dessas 4. Aí a gente vai ver na resposta. Primeiro ele foi para Belo Horizonte e seguindo embarcou para Curitiba. A minha questão tinha dado Curitiba, porque eu tinha esquecido de considerar o sentido da reta. Por isso que eu estava errando. Então, não é essa. A gente vai ver, ele foi para Belo Horizonte e em seguida embarcou para Salvador. Salvador é uma das cidades que estão aqui, que é a 9, que é essa cidade aqui. Então, essa é a resposta. Se vocês olhar a resolução, tem aqui também que tá explicando em texto, mas eu achei que era melhor explicar o que poderia errar, que seria mais fácil de vocês entender. Vamos ver. Tá tudo certo, nenhuma dúvida, vamos continuar. Vamos fechar isso aqui. A segunda questão é essa aqui. A mesma coisa. Então, a gente tem agora esse problema aqui. Qual o menor ângulo formado pelo... Não, ele está afirmando, na verdade, né? O menor ângulo formado pelo ponteiro do relógio às 3h25 é 47,5. Vamos ler aqui, então. Tá, já está no vermelho, tá bom. O menor ângulo, essa é uma informação importante. O que ele quer dizer com menor ângulo? É esse alfa ou esse beta? Não. Ele quer dizer que tem esse ponteiro aqui, e tem esse ponteiro aqui, e tem esse ângulo aqui, mas também teria, deixa eu trocar a cor, botar um azul, também teria esse outro ângulo aqui. Só que esse ângulo claramente é muito maior do que esse ângulo interno aqui. Então, o menor ângulo ele quer dizer isso daqui. Vamos só apagar para não ficar... Formado pelos ponteiros do relógio às 3h25. A gente sabe que o ponteiro das horas às 3h ficaria aqui. Só que ele anda alguns minutos também. Então, o ponteiro dos minutos está em 5. Só que como o ponteiro dos minutos não está no 0, o ponteiro da hora não está no 3 exato. Ele andou também um pouquinho aqui, equivalente aos 25 minutos. No das horas também. Então, ele andou essa porcentagem aqui, né, essa parte, no das horas também. Então, ele quer dizer que ele está afirmando que é 47,5 graus. A gente tem que verificar se é realmente esse o ângulo beta aqui. Então, vamos calcular aqui. Primeiramente, a maneira de eu resolver é um pouquinho diferente da maneira que está a resolução aqui embaixo. É bom eu explicar de uma maneira um pouco diferente para vocês perceber que tem várias maneiras de resolver cada questão. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber quantos graus cada hora equivale, né? Então a gente sabe que uma circunferência inteira é 360 graus. Né? Isso é igual a uma circunferência inteira. Não, peraí. Mais fácil falar assim. Uma circunferência é igual a 360 graus,
Só que uma circunferência inteira também são 12 horas. É uma regra de 3 aqui, então. Ele vai... Tu quer saber quantos graus equivale a uma hora só. Então, a gente vai fazer a regra de 3 aqui, vai ser 12x, né? Igual a 360. Tá feio aqui. X é igual a 360 dividido por 12. E isso vai dar igual... Vamos fazer aqui no cantinho. 360 dividido por 12. É bom eu fazer tudo na mão aqui, porque vocês não têm calculadora na hora. Isso aqui vai dar 3, vai dar 36, vai zerar aqui, aí desce o zero aqui também. Então, é 30 graus. Então, vamos voltar tudo aqui. A gente então sabe agora que uma hora equivale a 30 graus. Se o ponteiro não tivesse descido um pouquinho com os minutos, essa parte aqui inteira seria de 2 horas. Então, ela seria de 60 graus. Só que ele desceu um pouquinho, desceu 25 minutos. Então, a gente tem que pegar aqui, ó, o quanto que ele desceu. A gente sabe que ele desceu 5 partes de 12. Então, ficaria 5 dividido por 12 vezes o quanto que vale cada parte, que é 30 graus. Deixa eu ver, tá todo mundo acompanhando. Gente, tem alguma dúvida? Tô explicando rápido demais ou devagar demais? Ou já dormiram? Tá tranquilo? Onde é que eu tava? Tá, então 5 vezes 30, isso é igual a 150. Isso dividido por 12. Vamos fazer aqui em cima 150 dividido por 12. Vai dar 1. Então vai dar 12 aqui. Aí vai sobrar 3. Desce o 0. Isso aqui vai dar 2. Isso aqui então vai 24, né? 2 vezes 12, 24. Desce o 6. Não dá para dividir inteiro, então bota uma vírgula. Desce um 0 aqui. E isso vai dar 5. 5 vezes 12, 60. Daí vai zerar aqui. Então dá 12,5 graus. Vamos apagar de novo aqui. Então, como o ponteiro de minutos, toda vez que ele dá uma volta inteira, ele conta uma hora. Como ele andou 5 partes de 12, né? Então ele andou... o ponteiro dos minutos, ele andou 12,5 graus. No caso, isso aqui 25 minutos, né? Só que se vocês for ver, ele diminuiu. O ponteiro da hora era para estar aqui se ele estivesse nas 3 horas, mas ele diminuiu, né, do ângulo total. Então, o ângulo total diminuiu 12,5. Então, se a circunferência, esse ângulo aqui é 60 e ele diminuiu 12, então é 60 graus menos, esse menos ficou muito grande, menos 12,5. Opa, meu Deus, a caligrafia tá feia. Fui comprar uma mesa digitalizadora, mas faltou dinheiro no mês para eu comprar. Então, vocês estão tendo que aturar minha caligrafia feia. Isso vai dar 47,5 graus. Se a gente for ver a resposta aqui,
47,5 graus. É interessante, depois da aula, quando vocês forem estudar, tentar refazer essas questões e tentar ver a maneira que o professor resolveu essas questões, porque foi diferente da minha. Então, isso faz treinar vocês resolver questões de várias maneiras diferentes. Então, vocês vão treinar, vão saber resolver essas questões, sabendo resolver essas questões de maneira diferente, vocês conseguem resolver as, todas as questões do vestibular, pelo menos de uma maneira. Eu vou. Alan, tu quer fazer a chamada aí do pessoal? Eu precisaria tomar uma aguinha que a minha garganta tá coçando. Ah, o Alan caiu. Então eu vou continuar. Ah, meu, o Alan caiu bem na hora. Então vamos para a próxima parte. Deixa eu fazer isso. A gente estava fazendo exercícios, agora vamos classificação de ângulos. Isso daqui o Alan falou que vocês já viram em física, mas é bom dar uma olhadinha. Todo ângulo que for entre 0 e 90, ele é chamado de agudo. O ângulo de 90 graus, como a gente viu no exercício, é o ângulo reto. Isso aqui tá com C aqui, mas acho que é porque... Não sei por que tá com C aqui. Mas é reto normal. Ângulos de 90 a 180 graus, que no caso é desse daqui para uma reta completa, eles são chamados de ângulos obtuso. Ângulo raso é o de 180 graus. Côncavo, ele passa dos 180 graus e até 160 graus. No caso, seria aquele ângulo maior do relógio. E tem um ângulo de giro ou ângulo completo. Também dá para chamar esse ângulo, que é o ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Então a gente vai ver outros nomes para dois ângulos juntos. Ângulos complementares é uma definição para dois ângulos que somados dão 90 graus. Lembrando que alfa e beta são letras dadas a ângulos diferentes. Quando dois ângulos eles formam 90 graus, que daí é o ângulo reto, eles são chamados de ângulos complementares. Também temos os ângulos suplementares, que a soma deles dá 180 graus. Ângulos replementares, que a soma deles dão 360 graus. Ângulos explementares, que um ângulo menos o outro dá 180 graus. E ângulos congruentes, que eles têm a mesma medida, né? O mesmo tanto de grau. É confuso, vocês não vão decorar isso daqui de primeira. Tem que fazer alguns exercícios e ir usando e pesquisando para vocês terem a facilidade. A gente vai fazer um exercício depois que vai precisar dessas definições aqui. Temos outros nomes, né? Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se possuem um lado do vértice em comum. Então, assim, a gente tem esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. O vértice, ele tá aqui, né? Então, esse ângulo, de qualquer maneira, esse ângulo cortado aqui, ou esse ângulo completo, ou esse ângulo cortado aqui, ou esse ângulo cortado aqui, eles vão ser consecutivos porque eles estão em volta do mesmo vértice. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes se são consecutivos, ou seja, se eles caracterizam, eles estão em volta do mesmo vértice, e se eles não possuem pontos internos em comum. Então, esse ângulo alfa, ele começa aqui nessa reta e termina nessa reta, ou começa nessa reta e termina nessa reta. E o beta, ele começa nessa reta e termina nessa reta. Então, eles não têm, o tracejado deles não está passando por cima de um. Então, eles são ângulos adjacentes. Adjacente é uma palavra bem comum, né? Então, eles estão ao lado, né? O beta está ao lado de alfa. Então,
Alfa e beta são ângulos adjacentes. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são opostos aos lados de outro. Ó, esse ângulo beta, ele tá aqui e tá aqui. Esse lado aqui, ó, ele é totalmente oposto a esse lado do alfa. Então, alfa e beta são opostos. Vale lembrar que eles precisam ter a mesma medida para ser ângulos opostos. Eles não podem, tipo, esse daqui não poderia estar mais para cá. Eles têm que ter a mesma medida. Tá, vamos resolver exercícios da apostila de novo. Esse aqui, ó. O complemento e o suplemento de um ângulo de 37 graus, 20 minutos e 0,7 segundos medem respectivamente. Esse aqui dá para fazer no Notepad, bloco de notas. Tá. O complemento, ele quer o complemento e o suplemento do ângulo, desse ângulo aqui. Vamos anotar o ângulo, que é para ser mais fácil. 37 graus. Pequenininho, deixa eu aumentar aqui para vocês. Esse tamanho tá bom. 37 graus, 20 minutos e 20 segundos. Ah, eu acho que eu esqueci de comentar na hora. Os segundos são medidos por duas aspas, a notação dele, né? O grau é esse, o minuto é esse e os segundos são esses. E ele quer o complemento, na questão, o complemento, ele quer o complemento e o suplemento, né? Complemento e suplemento. Ficou grande demais. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Tá, vamos ver no exercício, no slide aqui. Ele quer o ângulo complementar. Então, ele quer alfa mais beta tem que ser igual a 90. Vamos copiar isso aqui para o exercício. Poderia estar fazendo no papel, mas eu não tenho como filmar o papel, então, vamos lá. Eu vou chamar alfa de A e beta de B só porque eu não tenho como escrever isso no teclado. Esse é o complementar. Vamos copiar aqui. Suplemento é alfa mais beta igual 180 graus. Aqui tá tudo certo. Deixa eu ver aqui com vocês. Opa, é 0,7? Deixa eu ver se eu não copiei errado. Eu tava na questão. Aqui. É 0,7 mesmo. Copiei errado. E isso é um grande problema na hora de resolver as questões. Copiar o enunciado errado é perder a questão. Então tenham mais atenção do que eu. O ângulo complementar é esse e o suplementar é esse. Então a gente vai dizer que A. A gente vai dizer que esse daqui é o ângulo alfa. Vamos lá. Fazer assim. Esse aqui vai ser o alfa. E a gente vai ter que calcular o beta, né? Então se a gente jogar o beta para o outro, na verdade, o alfa para o outro lado da questão. Vamos dar um Ctrl X aqui. Vai aparecer um alfa aqui e ele vai ficar negativo. Então, 90 menos o alfa vai dar o complementar. Vou fazer essa questão aqui. Deixa eu... Com você. ,90 graus. Como o ângulo complementar é 90 graus raso, né? Perfeito. É 0 minutos e 0 segundos. E a gente vai fazer diminuição normal aqui. Deixa eu fazer uns tracejadinhos aqui para ficar bonito. O 90 menos isso vai dar o ângulo complementar. Aqui não tem nada.
e aqui não tem nada. Como é que a gente vai diminuir o 0,7 do zero? A gente vai cortar aqui um daqui, então aqui vai ficar 89, que nem o normal, né? E daí vai vir, fica 89 mais 1 grau. Só que esse 1 grau a gente vai transformar em minutos. Então ele vai virar 60 minutos, como a gente já tinha visto. Só que precisa de um valor aqui. Então a gente vai cortar esses 60 minutos para 59 e aqui vai virar 60 segundos. Opa. 60 segundos é igual a 1 minuto. Que daí somando esse 1 minuto aqui vai ser 60 minutos, que vai dar 1 grau aqui. Vocês concordam comigo? Isso daqui é igual a 90 graus? Só ver se vocês concordam. Ok, sim. Vamos voltar. Meu, eu sou muito perdido com as páginas aqui. Eu tava trabalhando aqui, né? Aqui. Na verdade era aqui. Então a gente só vai diminuir 60. Vamos dar um tab aqui. 60 menos 0,7 dá 53. 59 menos 20 dá 39 minutos, é bom identificar. E 90, quer dizer, 89 menos 37 dá 52 graus. Então essa é a resposta do ângulo complementar. Ó, o complemento e o suplemento do ângulo de 37 que medem respectivamente. Então a gente achou aqui o ângulo complementar, vamos fazer o suplementar. De novo, a gente quer achar. O alfa é esse aqui em cima. A gente falou que era esse. Então vamos copiar lá. Dá um suplemento agora. Cálculo. Só que o suplemento, a soma dos dois tem que dar 180. Então a gente, em vez de botar 90 aqui, a gente vai botar 180 graus. Vou fazer mais rapidinho agora, que já é a segunda parte. Na real, eu vou deixar vocês fazer. Vocês conseguem fazer agora rapidinho isso e. É verdade. Talvez ele deve ter falado comigo no WhatsApp. Gente, ó, olha o chat. Todo mundo bote o nome de vocês para dar presença na aula. Nossa, já é 11h30. Tá quase acabando o tempo. Deixa eu agilizar então aqui. Eu ia deixar vocês fazer, mas como tá acabando o tempo e ainda tenho bastante coisa para falar, eu vou fazer rapidinho. De novo, né? 180, a gente não tem valores aqui, então a gente vai jogar 79 aqui, 179. Aqui vai virar 60, só que a gente vai cortar também, então vai virar 59. E aqui vai virar 60. Vamos agilizar rapidinho aqui. Isso vai ser 53 segundos. Esse daqui vai ser 39 minutos. E aqui vai dar de cabeça 142, eu acho, acredito que seja isso. Então a gente tem aqui o ângulo suplementar e o ângulo complementar aqui. Aqui ó, complemento, botar só comp e aqui sup. Então a gente resolveu essa questão. Vamos para a próxima questão.
Aqui, ó, o triplo complemento de um ângulo é igual à terça parte do suplemento desse ângulo. Eu vou... Na verdade, eu acho que se eu resolver todas as questões, vocês não vão conseguir testar, né? Se bem que essa já está resolvida no slide aqui, né? Não, aqui embaixo. No slide não, na aula que vocês têm, na apostila, né? Mas tentem fazer, se vocês não conseguirem, dar uma olhada aqui na resolução. Eu só vou interpretar com vocês aqui rapidinho a questão. Ó, o triplo complemento de um ângulo é igual à terça parte do suplemento desse ângulo. Então a gente vai fixar, da mesma forma que a gente fixou aqui o alfa como sendo um ângulo, a gente vai, ó, a gente fixou o beta sendo 90 menos A. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, o beta sendo 180 menos A. Aí o que que ele fala? O triplo do complemento de um ângulo, então, isso daqui é o beta, né, do complemento, vezes 3, vezes 3, tem que ser igual à terça parte do suplemento desse ângulo. Então, o suplemento é esse, dividido por 3. Então, a gente vai pegar isso daqui e igualar a isso daqui, e daí a gente vai trabalhar, né? Ou esse 3 vai para lá, vai ficar 9, daí esse 9 vai multiplicar aqui, e tu vai encontrar o valor de A. Esse é o valor de A, o ângulo que mede. Que nem tá sendo feito aqui, ó. Vocês podem acompanhar depois. Vai dar a resposta o item B. Vai dar 315 dividido por 4. Vocês depois resolvem esses exercícios. É bom resolver o exercício, esses resolvidos aqui, que tem a resolução, sem olhar a resolução, para tu ver onde é que é o teu problema, onde está a tua dificuldade. Daí depois tu consegue entender qual é a tua dificuldade e fazer os exercícios, né? Aprender o que te falta. Então vamos lá para mais algumas definições rapidinho antes de acabar a aula, né? Porque já está quase. Bissetriz. Deixa eu botar em tela cheia. Aqui, ó, bissetriz. A bissetriz é a semirreta ou segmento interno a um ângulo traçado a partir do vértice e que divide o ângulo em dois congruentes. Nossa, muita palavra esquisita, é difícil de entender. Mas basicamente a bissetriz é um segmento, né, um vetor, uma reta, que ela sai na metade de um ângulo. A gente tem um ângulo alfa aqui, que é cortado na metade, e sai um segmento de reta, uma semirreta ou uma reta, exatamente na metade do ângulo. Isso é uma bissetriz. Retas paralelas cortadas por transversal. Suponha que essas retas cortadas por uma transversal, olha essas retas aqui, né? Temos essa reta aqui e essa daqui, que elas estão paralelas, cortadas por essa na transversal. Aqui dá para ver certinho pelas cores, né? Esse ângulo que o F faz, esse ângulo F aqui, é igual a esse ângulo B. Porque é uma propriedade de retas cortadas pela transversal. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui. Esse ângulo verde, que é o E, é o mesmo que o ângulo A. E o H é o mesmo que o D. Daí ele tem aqui umas definições. Ângulos colaterais são ângulos suplementares, ou seja, suplementar é alfa mais beta igual a 180 graus, e esse subdivide-se em internos e externos. Então, colateral interno são os pares de ângulos C e F e D e E. Se tu for ver aqui, ó, C e F, o C e o F são dois ângulos que juntos eles formam 180 graus, suplementar. Opa, só suplementar, né? Então,
claramente você consegue ver que o C e o B são 180 graus, porque eles estão se tu somar esses dois, eles estão numa reta, então é um ângulo reto é 180 graus. Só que como o F e o B têm o mesmo tamanho, os ângulos colaterais internos podem ser o C e o F, e o D e o E. Colaterais, eles não estão no mesmo vértice, né? Eles estão. E internos, eles estão para a parte de dentro dessas duas retas. Olha lá, externos são os pares de ângulos B e G, A e H. O B e o G, que seria a mesma coisa que o B e o C, só que eles querem pegar do outro vértice, então, né, colaterais. O B e o G, o A e o H. Eles são suplementares, né? 180 graus. Vamos ver, os alternos. Alternos, eles também dividem-se internos e externos, mas assim, ó, os ângulos alternos são congruentes. O que quer dizer? Que alfa é igual a beta. Então, eles têm o mesmo tamanho. Se for olhar aqui, quais ângulos têm o mesmo tamanho aqui? O C tem o mesmo ângulo que o G, mas também tem o mesmo ângulo que o A e o E. Então, se a gente for ver aqui, o C e o E, o D e o F são os internos. C e E, o D e o F são os internos, e os externos são A e G, B e H. Temos ângulos também correspondentes, são ângulos são os pares, né? A e E, B e F, D e H e C e G, que são ângulos congruentes. A gente pode voltar lá, A e E, B e F, ó, o A, o E, o B e o F, o D e o H e o C e o G. Esses são separados são pelas cores, né? Os verdinhos, o verdinho é igual, o azul é igual, o rosinha é igual e o laranjado é igual. E temos o opostos pelo vértice, que são congruentes também, que são o A e o C, o E e o G, o H e o F e o D e o B. Essa definição aqui é bem chatinha de decorar, mas é útil se você conseguir entender e aprender, porque dependendo da questão, vai ter lá os ângulos alternos internos de tal exercício valem tanto. Se você não souber identificar o que são esses ângulos alternos, você provavelmente não vai conseguir fazer a questão. Tem o exercício 3 da apostila que eu quero resolver agora. Aqui. Dar uma conferida se ninguém falou nada. Só mandaram. Bom, gente, se mandaram mais dúvida aqui no chat antes, eu não posso não ter visto por causa do dos nomes ali na presença, né? Tá, olha só que na figura a seguir. Ah, deixa eu pegar aqui. Na figura a seguir, as retas R e S, essas retas e R aqui, são paralelas. Então, funciona daquele jeito, nesse conteúdo que a gente estava aprendendo de retas paralelas cortadas pela transversal. São paralelas. O ângulo 1, ele está dizendo que esse ângulo 1 aqui mede 45 graus. Ó. E o ângulo 2 mede 55. A medida em graus do ângulo 3 a maneira que eu acho ideal para resolver isso é colocar uma terceira reta aqui. Aí fica mais fácil de identificar os ângulos. Eu posso também continuar com o esboço dessa reta para frente.
e o esboço dessa reta aqui para frente. Isso me ajuda a enxergar o que eu estou resolvendo. Vou tirar, então, a régua. Vamos lá. São duas retas cortadas pela transversal. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, né? Aqui é o ângulo 1. Vocês conseguem ver isso? Até nessa retinha aqui que eu criei aqui. Esse ângulo 1 aqui é o mesmo que esse ângulo 1 aqui. E esse ângulo 2 é o mesmo que esse... Deixa eu mudar a cor para não ficar tão difícil de ver. Esse é o ângulo 2 aqui. Se você sabe essas definições aqui de, de ângulos correspondentes, alternos, colaterais, você vai saber que esse ângulo aqui, esse ângulo 2, equivale a essa partezinha aqui, e esse ângulo 1 equivale a essa, vamos fazer de outra cor, azul, essa parte aqui equivale a essa parte aqui. Como tu sabe que o 1 mede 45 e o 2 mede 55, essa parte é 55 mais 45, isso é igual a 100. É 100, né? 5, 50, 100. 100 graus. Pronto, resolveu. Essa questão muito simples. Se você sabe trabalhar com ângulos, jogar o ângulo para cá, saber que eles são alternos ou opostos pelo vértice, alternativa E. A aula vai até 11h50 ou até meio-dia? Eita, eu tenho que pelo menos começar o teorema de Tales. Vou deixar essa segunda questão aqui para vocês tentar resolver em casa. Qualquer coisa, a próxima aula não entenderam alguma coisa, pode me perguntar que eu explico. Só deixa eu tentar começar o teorema de Tales rapidinho. F5. Teorema de Tales. O teorema de Tales, quando eu ouço teorema, é como se eu escutasse. É uma lei que alguém inventou em algum momento na matemática, na história da matemática, e ela funciona para tudo. Então, vamos lá. O teorema de Tales, foi o Tales que criou essa lei, eu posso dizer assim, né? Diz que se duas retas são transversais, em um feixe de retas paralelas, complicado, tá? Então, a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. Assim como todas as leis e coisa, é muito complicado de tu ler e pegar e entender já de primeira. Então, eu vou explicar isso muito mais simples. O que ele quis dizer, nesse momento, eu acho que eu vou até riscar aqui. Deixa eu fazer um. Deixa eu fechar aqui, abrir aqui. Então, o que ele quer dizer é que se tu pegar qualquer parte, vamos dizer, né, que, deixa eu pegar um lápis, que, por exemplo, C seja, não, na verdade, A, C, E são os pontos, né? Mas ele quer dizer que o tamanho disso, ó, AC, quando ele bota aqui, é o tamanho da distância de A até C. Então, ele quer dizer, se tu pegar o B e o D, que são essa parte aqui, esse tamanho aqui, né? Dividir por esse tamanho aqui, isso vai ser igual a esse tamanho aqui, dividido por esse tamanho aqui. É confuso, eu acho que a maneira mais fácil de tentar entender isso é só aceitar que funciona, porque é um teorema, então é igual o teorema de Pitágoras ou a fórmula de Bhaskara lá, tu meio que não sabe de onde vem, mas tu aceita que aquilo funciona e tu usa para a aplicação que ela pode ser
que ela pode ter. Só que da mesma forma que eu pegar, por exemplo, esse daqui dividido por esse daqui, esse vai ser igual a isso dividido por isso, eu também poderia fazer isso daqui dividido por isso daqui é igual a isso dividido por isso. Só que daí, se tu pegar a parte de baixo primeiro dividido pela parte de cima, tu tem que pegar a parte de baixo dividido pela parte de cima. O interessante é que são três retas paralelas, né? R, S e T, e duas linhas transversais, que são U e V, né? Essas retas, elas podem estar inclinadas o quanto for. Essa reta U poderia ser assim, essa V poderia ser assim ou assim, poderia ser assim também, poderia ser assim, quase reto, não importaria. Essa regra do teorema de Tales, ela funciona para esse ponto, funciona para todo tipo. Poderia também ter uma quarta linha aqui, aí fazer essa distância sobre essa distância é igual a essa distância sobre essa distância, só que poderia ser essa com essa com essa. Tu pode trabalhar bastante com isso. Bom, já deu 11h51, eu não quero atrasar vocês, né? Sabadão, Dia dos Namorados. Quem tem namorado, feliz Dia dos Namorados. Quem não tem namorado, vai ter algum dia, provavelmente. Então, também feliz Dia dos Namorados. E eu vou terminar a aula por aqui. Na próxima aula, na quinta-feira, eu continuo da onde eu parei. E daí termino o resto do conteúdo com vocês. Lembrando, gente, tente fazer exercício pelo menos da parte que eu expliquei até agora, para ver quais dúvidas vocês vão ter na hora de resolver os exercícios, e daí pode ir na monitoria, tirar dúvida, ou pode trazer também para a próxima aula, que daí eu consigo explicar para vocês. Alguém levantou a mão, pelo jeito? Se quiser abrir o microfone para tirar dúvida, pode falar.